A palavra turismo, na maioria das vezes, está ligada a diversão e férias, não é? Mas, atualmente, pessoas com doenças graves estão se arriscando em um tipo de viagem perigosa. E hoje, na coluna Traduzindo a Ciência, o neurocientista Steven Hahn está aqui com a gente para explicar o que é turismo de células-tronco. Tudo bem, professor? Boa tarde. Steven, outro negócio. Células-tronco fica sempre um noticiário muito grande sobre isso, estão associadas também à esperança de cura. Mas que tipo de perigo nós estamos falando aí da pessoa querer buscar uma cura sem fundamento? Pois é, células-tronco, elas de fato são um grande potencial para a medicina do futuro. A questão é a seguinte, a questão é que quando você pensa em célula-tronco, vamos agora revisar um pouquinho o que elas fazem, por que você tem tanta expectativa em cima delas. São células que podem dar origem a qualquer uma das 200 e tantas células que formam o nosso corpo e por isso podem ser utilizadas como eventuais peças de reposição por uma série de doenças onde há perda celular. Nisso aí a gente inclui Parkinson, Alzheimer, diabetes, entre outras. A questão é a seguinte, a questão é que a gente está numa fase ainda, num momento histórico, onde está se tentando entender um pouco mais da biologia dessas células. E aí que está o problema, aí que está o risco. Vamos ver a próxima, por favor, Renato? O Sidney vai lembrar desse jogador aí, que é o Di Maria, jogador argentino, que sofreu uma lesão no jogo contra a Bélgica e acabou desfalcando a Argentina nos jogos da semifinal e final. Logo depois que ele sofreu a lesão, vários sites de notícia no mundo divulgaram que ele foi imediatamente tratado com uma terapia com células-tronco, tá? Só que a questão é a seguinte, a terapia não deve ter funcionado porque ele não jogou nem na final nem na semifinal. E mais do que isso, 70% de todas as notícias que envolvem atletas de alta performance, atletas em geral ou celebridades de células-tronco, divulgam que a determinada pessoa fez o tal, entre aspas, tratamento, só que não divulga se aquele tratamento foi bem sucedido ou não. E aí a mensagem já foi passada para a sociedade dizendo que o tratamento de células-tronco é sempre uma coisa interessante, importante e promissora, o que muitas vezes não é o caso. E isso acaba incentivando ao turismo. Agora, tem um negócio, para vocês pode ser mais claro, mas para nós que somos leigos, talvez nem sempre. Como é que os pacientes podem se informar melhor, mais seguramente, vamos dizer assim? Bom, existe um site, tá, que foi criado pelo Ministério da Saúde, que é o site da Rede Nacional de Terapia Celular. E nesse site existem informações que foi criado um manual sobre o tratamento com células-tronco, e para aí a ideia é que você consiga entender um pouquinho melhor de quais são os eventuais benefícios e riscos desse tipo de terapia. A questão é que esse tipo de situação, esse tipo de mensagem acaba levando muitas pessoas a procurar esse eventual tratamento no exterior, isso que a gente chama de turismo de células-tronco. Na próxima a gente vai ver um pouquinho mais sobre o que é esse turismo, que nada mais é do que pessoas, pacientes, muitas vezes com doenças graves, que saem do seu país de origem e vão buscar tratamento em clínicas, na maioria dos casos privadas, que cobram caro, oferecendo entre aspas, de novo, tratamento que não tem nenhum tipo de comprovação científica. Isso acaba colocando em risco essas pessoas que já estão debilitadas por suas próprias doenças. Um trabalho que saiu semana passada na revista da Academia Americana de Neurocirurgia relata um desses casos. Vamos ver no próximo, por favor, Renato. É um caso de uma menina que ela é paraplégica, teve uma lesão com 18 anos de idade e ela teve que ter uma compressão aqui da medula espinal. 3 anos depois, ela foi fazer um transplante de células-tronco. Ela utilizou células da chamada epitélio olfativo, que foram retiradas do nariz na expectativa que pudessem reverter algum dos problemas causados pela lesão de medula, pela paraplegia que ela tem. 8 anos depois, quer dizer, muito tempo depois, primeiro o tratamento não surtiu nenhum efeito, e 8 anos depois ela começou a sentir um desconforto muito grande. Fizeram então uma ressonância magnética, que é essa imagem que a gente está vendo, e aqui a seta está mostrando que formou-se um tumor naquela região. E aí ela teve que fazer uma cirurgia para retirar... Uma segunda cirurgia para retirar o que tinha sido colocado. Exatamente, uma segunda cirurgia de uma pessoa que já não tem um movimento das pernas para retirar esse tumor. E aqui a gente está vendo a retirada do tumor, olha que curioso. O que a gente está vendo em branco aqui é, na verdade, muco. Ou seja, como células que vieram do nariz, elas acabaram sendo transplantadas e, ao invés de reconectarem o tecido nervoso, acabaram formando muco. Ou seja, é preciso ainda muita pesquisa nessa área. É uma área promissora, tenho certeza que vai mudar a medicina, mas a gente precisa aí de muitos anos. Tem mais de 1000 testes clínicos acontecendo no momento para as mais variadas doenças com células-tronco. Mas é preciso esperar, é preciso cautela, mais investimentos e mais pesquisa para que provavelmente, e espero eu, muitos desses testes clínicos de fato se tornem realidade. Mas no momento, a maioria do que se oferece ou é experimental e certamente sendo experimental não pode ser cobrado, não pode ser oferecido por nenhuma clínica privada. Se você aproveitar a sua presença aqui, nós temos dado uma série de informações a respeito desse acidente da Malaysia Airlines. Estamos acompanhando de perto esse terrível acidente. E surgiu agora uma notícia de que entre os passageiros estavam ativistas, pesquisadores, cientistas, até 8 pesquisadores muito
reconhecidos, né, especialistas no combate à AIDS, estudar o vírus HIV também. Eles estavam indo para a Austrália, que lá estava marcada uma conferência. Qual o significado para a ciência essa perda tão grande, mais de 100 pessoas? Principalmente para a área de pesquisa sobre o HIV, né? Dentre essas pessoas estava um dos principais pesquisadores sobre HIV do mundo, que é um holandês chamado Joop Lange. Tinha 60 anos, médico, formado pela Universidade de Amsterdã. Que estamos vendo aqui na tela, aqui, né? Ele tinha mais de 400 artigos científicos sobre o tema. Ele é um pioneiro na distribuição do coquetel anti-AIDS, trabalhava desde 1983 nessa área e é um pioneiro na distribuição do coquetel anti-AIDS para países em desenvolvimento e países pobres. Estava com um projeto muito interessante na Tailândia. Ele tinha uma frase muito marcante que dizia o seguinte: se a gente consegue colocar refrigerante em qualquer esquina da África, tem que também levar o coquetel anti-AIDS. É uma perda muito grande para toda a área de pesquisa sobre HIV. Imagina, então, 100 pessoas, quer dizer, cientistas, o acúmulo de conhecimento que essas pessoas têm, a liderança que elas têm na área, é, de fato, uma situação lamentável. Agora, Silvio, a nossa produção colheu essas imagens, estamos vendo agora, que são imagens do evento que estava programado. Eu falo estava, porque eu não sei se vai ser cancelado. Acho que o clima deve ser de completa tristeza. Pode ser até que se realize até em homenagem, não é, à memória desses pesquisadores. Eu digo ativistas porque não tinham só cientistas no avião, não. Tinham pessoas que há algum tempo disseminam o conhecimento, que elas saem pelo mundo, percorrem o mundo levando novos dados sobre a doença. Então isso aí realmente é uma perda grande mesmo, sem dúvida. Até porque nesses congressos é quando você acaba discutindo as novidades na área. Então, perdendo pessoas, 100 pessoas num congresso desse, eu não sei como é que de fato ele vai ser realizado. Ou certamente muito do que eles iam apresentar vai ter que ser rediscutido agora. O encontro seria em Melbourne, como estamos vendo aí, na Austrália. Professor, muito obrigado por ter vindo aqui. Até a próxima sexta-feira. Até a próxima. Até logo.